Viajar para a Europa e conhecer os pontos turísticos mais visitados do continente é o sonho de muitas pessoas. A Europa é repleto de lugares paradisíacos, cidades históricas, museus, construções gloriosas e uma gastronomia de primeira. Os pontos turísticos da Europa estão entre os mais belos da Terra. Nesse vídeo vamos listar os 10 principais pontos turísticos do continente e o que atrai tantos turistas, talvez pelo seu passado histórico. Se você gosta de curiosidades, inscreva-se no canal que tem vídeos como este toda semana. Aproveite e siga nosso perfil no Instagram. Abrindo nossa lista temos a mina de sal de Wieliczka em Wieliczka, na Polônia. Patrimônio Mundial da Unesco e uma das empresas em operação mais antigas do mundo, a mina de sal de Wieliczka, cidade nos arredores de Cracóvia, é também uma das atrações mais procuradas da Polônia. Ainda hoje o sal é extraído do local, aberto no século XIII. É possível visitar 2 dos 350 quilômetros de passagens e câmaras subterrâneas que vão até 135 metros por baixo da terra e contém lagos e capelas com esculturas e luminárias feitos com sal. Nas câmaras maiores são realizados concertos, peças de teatro e outros eventos. O cenário é tão bonito que os poloneses mais influentes reservam o local para sediar sua cerimônia de casamento. Museumplein, Amsterdã, Holanda. Museumplein, também conhecida como Praça dos Museus, um dos principais pontos turísticos da cidade. Além de um passeio essencial para quem viaja a Amsterdã, essa praça é chamada assim porque é onde estão os 3 principais museus da cidade: Rijksmuseum, Museu de Van Gogh e o Museu de Arte Moderna Setely. A construção do local público teve início em 1885, depois conclusão do prédio principal do Museu Nacional. Hoje em dia é local de passeio de moradores e turistas que pretendem aproveitar o dia ao ar livre para fazer caminhadas ou até mesmo patinar no gelo durante o inverno na pista de gelo feita no lago artificial. Catedral de Colônia, Colônia, Alemanha. Em estilo gótico e com mais de 150 metros de altura, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco em 1996. A igreja que abriga o Santuário dos Três Reis Magos foi concluída em 1880. Devido a este fato, Colônia se transformou em um local de peregrinação intensa de fiéis, fazendo-se necessário construir uma igreja de grande porte para abrigá-los. Na Idade Média, toda a cidade possuía uma igreja, que regia o seu ritmo, sendo ela seu coração. Além disso, toda a igreja estava dentro de uma cidade, que crescia em torno dela. Além da arquitetura gótica, a igreja impressiona pelos vitrais e pela vista proporcionada do alto de suas torres, de onde é possível ver o rio Reno. Portão de Brandemburgo, Berlim, Alemanha. O Portão de Brandemburgo é um monumento histórico de 26 metros de altura localizado numa das principais capitais europeias e do mundo. Construído entre 1788 e 1791, é um símbolo da cultura alemã e também muito importante por sua relevância histórica e contexto em que foi erguido. Hoje sinônimo de paz e unidade, o Portão de Brandemburgo já foi símbolo de divisão entre a Alemanha Oriental e a Ocidental durante a Guerra Fria. Teve como inspiração arquitetônica a entrada da Acrópole de Atenas. Foi idealizado pelo rei Friedrich Wilhelm II, da Prússia, e planejado por Carl Gotthard Landes para celebrar o triunfo na guerra pelos prussianos. O portão, que é um dos pontos turísticos na Europa mais famosos, conta ainda com alto-relevos neoclássicos, esculturas de Johann Gottfried Schadow, e um carro de 2 rodas puxado por cavalos e com Irene, deusa grega da paz. Torre de Belém, Lisboa, Portugal. A Torre de Belém em Lisboa é uma das maiores atrações turísticas de Portugal e o maior símbolo arquitetônico do país. Considerada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a edificação foi construída entre 1514 e 1520 às margens do rio Tejo. O monumento teve importante função. Começou como projeto de construção defensiva na época de Dom João II, depois substituiu a nau artilhada ancorada nas águas do rio Tejo durante o reinado de Manuel I e foi utilizada como aduaneiro, sinalização, farol e até masmorra para presos políticos nos anos seguintes. A arquitetura sofreu influências islâmicas e de estilo manuelino, com elementos que remetem ao período das grandes navegações. A fachada é rica em detalhes com adornos, cruzes e o escudo real de Dom Manuel I.
Do lado de dentro é possível acessar a Sala do Governador, Sala dos Reis, Sala das Audiências, capela e terraço de onde se tem uma bela visão de Lisboa. Big Ben, Londres, Inglaterra. Oficialmente conhecida como Elizabeth Tower, este é um dos pontos turísticos na Europa mais queridos pelos brasileiros. É só falar em Londres que todo mundo imagina o famoso relógio às margens do rio Tâmisa. Localizado na Torre Elizabeth, no parlamento inglês, Big Ben é na verdade o apelido do imenso sino, de mais de 13 toneladas, que fica dentro da torre. Conhecido por sua absoluta precisão, o relógio parou pouquíssimas vezes desde sua inauguração em 1859. Nem mesmo a bomba que atingiu o parlamento durante a Segunda Guerra Mundial fez com que ele deixasse de marcar as horas. Quem quiser ir um pouco além pode fazer um tour em áudio, e até mesmo complementar com um tradicional chá inglês em um salão com vista para o rio Tâmisa. Sagrada Família, Barcelona, Espanha. Em construção há 135 anos, a Sagrada Família deve ficar pronta somente em 2026, mas há muito tempo atrai visitantes de todo o mundo, que enfrentam filas intermináveis para conhecer a edificação. A basílica, que se tornou um dos principais pontos de visitação para quem vai a Barcelona, começou como um projeto neogótico de Francisco de Paula del Vilar e Lozano. A pedra fundamental da igreja foi lançada em 1882 e, no ano seguinte, a edificação passou para as mãos de Antônio Gaudí, arquiteto catalão reconhecido mundialmente por seus trabalhos originais e cheios de criatividade. Museu do Louvre, Paris, França. Já do lado de fora impressiona o contraste da moderna pirâmide de vidro construída na década de 1980 com a fachada do palácio do fim do século XII, que abrigou chefes de Estado franceses até 1870. O Museu do Louvre é parada obrigatória para quem visita Paris, com suas coleções que remontam desde civilizações antigas até a arte ocidental da Idade Média. Aproximar-se de obras famosas, como a inigualável Mona Lisa de Leonardo da Vinci, pode ser uma tarefa difícil devido ao grande número de visitantes, mas vale a pena ter persistência. Torre Eiffel, Paris, França. Como não pensar na Torre Eiffel ao planejar uma ida à Europa? A construção de cerca de 300 metros de altura e 10.000 toneladas que se tornou símbolo da capital francesa é capaz de dar um ar romântico a qualquer viagem. A Torre Eiffel foi construída para a Exposição Universal de 1889, que celebrava os 100 anos da Revolução Francesa. Uma competição de design arquitetônico selecionou o projeto do engenheiro Gustave Eiffel, que projetou o monumento como arco de entrada da exposição. De cada um dos andares, principalmente, do alto da torre, os visitantes têm uma vista especial de Paris, e vale repetir a visita durante o dia e a noite, pois a experiência é única em cada momento. A fila para subir neste, que é um dos principais pontos turísticos na Europa, é grande e chega a 2 horas de espera, caso você não compre a entrada com antecedência. Coliseu, Roma, Itália. As lutas de gladiadores e simulações de caça com animais ferozes estão no imaginário de todos os que estudaram ou simplesmente assistiram filmes sobre o Império Romano. O Coliseu, cujo nome oficial é Anfiteatro Flaviano, começou a ser construído em 72 d.C. e demorou 8 anos para ficar pronto. A construção de concreto e areia foi comandada pelo imperador Flávio Vespasiano, homenageado pelo filho Tito, que governava Roma quando as obras acabaram. Na época serviu a conhecida política do pão e circo, do Império Romano, oferecendo espetáculos para distrair a população. Ao visitar hoje o local símbolo de Roma e da história da civilização, os turistas podem entender como funcionava esse imenso anfiteatro com capacidade para cerca de 70.000 pessoas, com seus caminhos subterrâneos, rampas e alçapões. O Coliseu é uma das 7 maravilhas do mundo. E você, quais desses pontos turísticos faria aquela viagem dos sonhos? Comente qual ponto turístico faltou na relação. Se gostou do vídeo, deixe aquele joinha, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!